Terminamos de ler nessa semana, nós estamos lendo o livro de Coríntios agora, e o livro de Romanos é um livro extremamente importante. Então, abra no capítulo de número 15, eu vou ler com vocês do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Pode projetar, Carol. Isso, aqueles que têm Bíblia de papel, abra, aqueles que estão no celular, acessem, e aqueles que não têm nada, acompanhem aqui junto comigo na leitura. Diz assim a palavra de Deus: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes, a uma boca glorifiques ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para receber os gentios esperarão. Amém? Eu falei até o 13? Foi até o 13? Então, amém. Feche os seus olhos. Vamos orar neste momento. Faltou o 13. Abra os seus olhos. Ora, aí sim, agora sim. Ora, o Deus de esperança vos encham de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. 13. Amém? Agora sim, fecha os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa manhã tão especial, uma manhã de Santa Ceia, ó Pai. Conduza, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. No nome do Senhor que nós oramos. Amém e amém. É um privilégio muito grande ter a palavra, mas maior privilégio ainda é ler a palavra de Deus. Amém? Muito bem, a gente tem que ter um desejo de ler a palavra, de compreender a palavra. E nós aqui estamos num desafio de leitura. Nós já lemos os evangelhos, já lemos o livro de Atos e já concluímos o livro, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos, e agora nós já estamos em Coríntios. Se você não está lendo, você comece agora, né, na leitura da semana, e você vai usando o seu tempo livre, final de semana, para ir recuperando, né, se você não começou junto com a gente. Mas é importante que você leia. O livro de Romanos é um dos livros mais importantes da Bíblia. Todos os 66 livros da Bíblia são importantes, porém o livro de Romanos, ele é muito diferenciado. Inclusive, esse livro de Romanos, ele é conhecido como o quinto evangelho. Ele é tão importante, que quando organizaram o Novo Testamento, né, eles colocaram os 4 evangelhos, depois colocou o livro de Atos, que é a história da igreja, e logo depois colocaram o livro de Romanos, logo na sequência.
devido à importância. Não que o livro de Romanos tenha sido escrito cronologicamente, né, se encaixa cronologicamente nessa ordem. Não, o livro de Gálatas foi escrito, a carta aos Gálatas foi escrito antes da carta aos Romanos. Porém, é tão importante o livro de Romanos que eles colocaram logo depois de Atos. Grandes homens, né, relevantes para a história da igreja, se converteram lendo o livro de Romanos, né? O próprio Lutero, né, o pai da reforma protestante, o John Wesley, né, se converteram, esses homens se converteram lendo o livro de Romanos, inclusive, né, conta a história que muitos decoraram o livro inteiro de Romanos, sabiam na ponta da língua, né, decoraram, né, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Então é muito importante. Por que é tão importante o livro de Romanos? Porque fala de salvação, fala da justificação pela fé. Né, Paulo aqui, ele defende o seu ministério apostólico, mas é mais do que uma defesa de posição, mas uma defesa teológica, né, uma defesa de princípios. Né? Então, tudo que nós conhecemos, ou quase tudo que nós conhecemos como estrutura de igreja, de fé e de salvação, estão contidas dentro da carta aos Romanos. Né? Então, Paulo, ele é muito profundo nas suas colocações, e isso faz com que esse livro seja um pilar de sustentação da nossa fé. E Paulo, ele trata de diversas coisas. E neste capítulo de número 15, ele fala a respeito de relacionamento. E é a respeito disso que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa manhã. O tema dessa mensagem é convívio. Amém? Conviver, né? A arte de viver juntos. E nós estamos hoje aqui num culto de Santa Ceia. Então está aqui uma mesa, que é o banquete do Senhor. E nós estamos assentados nessa mesa. Então, conviver é algo inevitável para um homem e uma mulher de Deus. Relacionamento, se relacionar, inclusive a Bíblia, é um livro que nos ensina a respeito de relacionamento. Você sabia disso? Você pode ler a Bíblia inteirinha, gente. Você vai, assim, entender pouca coisa em relação aos céus. Mas se você ler a Bíblia inteirinha, você vai entender muito a respeito de relacionamento aqui nessa terra. O relacionamento, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento, né, pessoal, né, entre a gente aqui, essa convivência, esse convívio que é tão importante. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, não existe cristianismo sem igreja. Não existe cristianismo sem igreja. Estão tentando inventar, né, aí, e isso não é de hoje não, viu, gente? Desde tempos imemoriais já surgiu esse tipo de coisa, de querer ter cristianismo, né, sem igreja. Isso não existe, porque a igreja é o ajuntamento daqueles que creem. Isso é a igreja. Nós estamos reunidos aqui em igreja, não só por causa do prédio. Né, ontem nós estávamos reunidos lá na chácara, né, no evento da melhor idade, né, comendo canjica, arroz doce, milho, tapioca, caldo. Eu vou parar por aqui, né, que é evento organizado pelo pastor Braz, é garantido, né, estava uma bênção lá. Mas era a igreja ali reunida, né, a igreja também reunida. Então não faz sentido você falar assim, eu sou cristão, né, mas você não tem relacionamento, você não é igreja. Não faz sentido bíblico isso, gente. Nós somos, né, essa igreja, e para sermos igreja, nós precisamos o quê? De relacionamento, de convívio. Nós temos que aprender a conviver. Essa mesa aqui, ela é colocada uma vez por mês, no primeiro domingo. Né? Hoje, está sendo nesse domingo agora, porque nós tivemos a volta do encontro. Mas aqui na nossa igreja, dentro da nossa organização, essa mesa aqui onde nós nos assentamos, ela é colocada uma vez por mês. Mas nos céus, que é o lugar para onde nós vamos,
Essa mesa é colocada todos os dias. Ela está montada nos céus todos os dias. Então, se você tiver dificuldade de conviver com esse irmão, estou falando irmão, eu não estou falando de dificuldade de conviver com aqueles que são de fora da igreja. Eu estou falando da convivência dentro da igreja. Amém? Dentro da igreja. Se você tem dificuldade de sentar nessa mesa aqui, uma vez por mês, com esse irmão bonito que está aí do seu lado, né, se você tem essa dificuldade, imagine nos céus, né, onde você vai estar sentado constantemente, diretamente, todo tempo, todo dia, todo momento, toda hora. Então, se você não aprender a lidar com isso, não aprender a conviver com o irmão, a ter um relacionamento, que seja um relacionamento saudável, não é relacionamento perfeito, porque isso não existe. É relacionamento saudável. Saudável. Se você não aprender a lidar com isso, aprender a lidar com as outras pessoas dentro da igreja, você vai ter uma dificuldade muito grande. Graças a Deus, gente, a nossa igreja, né, é uma igreja de relacionamento. Nós somos uma igreja próxima, né, e nós, até se formos pensar, né, nós somos uma igreja, né, que é uma igreja não pequena, mas também não é uma igreja grande, e talvez um dos motivos para que nós não sejamos uma igreja de milhares e milhares de pessoas, né, não é que nós não queremos ser essa igreja, mas eu creio que um das grandes limitadoras é justamente o nosso relacionamento. Aqui nós vamos estar no acampamento agora, barraca, né? Barraca, dividindo o mesmo banheiro, repartindo a mesma mistura. Aí até para a Dani falar amém, no repartir da mistura, Deus fez um trabalho na vida dela, né? Porque ela tem uma luta, essa menina tem uma dificuldade de repartir comida, né? Vamos estar lá, né, dividindo o mesmo banheiro, dividindo a mesma comida, por 4 dias e meio, gente. 4 dias e meio. Eu costumo dizer, isso é um pensamento meu, né, e o jeito que eu creio, né, eu vejo os céus, né, isso é um pensamento meu, né, eu vejo muito como um acampamento. Eu vejo muito como um acampamento. A igreja toda ali, e o louvor comendo solto, né, daqui a pouquinho você se alimenta espiritualmente, daqui a pouco você se alimenta fisicamente, daqui a pouquinho você vai, né, praticar ali, né, uma recreação, olha, né, um lazer, né, e daqui a pouco você está no culto de novo, daqui a pouco você está comendo de novo, e você está conversando com os irmãos, você está brincando com os irmãos, e isso é desse jeito. Eu imagino e vejo as coisas desse jeito. Agora, um acampamento, gente, é perfeito? Não, de vez em quando a gente tem que separar umas voadoras ali, né? Tem que separar um, né? Separar um. Gente, no acampamento eu já tive que conversar com pessoas, né? Com uma pessoa que ela estava dizendo assim, pastor, né, o meu pedaço de frango foi o menor. Gente, tinha uma panela de frango desse tamanho. Eu fico imaginando como a pessoa conseguiu comparar o pedaço de frango dela. Não foi a Dani, não. Não foi a Dani, não. Dessa vez, não. Como conseguiu comparar? Sabe, ficou olhando prato a prato. Falei, não, meu, pode ir lá, pede um outro pedaço de frango lá, vão colocar no seu prato. Gente, acontecem essas coisas. E quando eu falo de conviver, quando eu falo de relacionamento, eu falo porque é necessário a gente aprender. É necessário nós observarmos a nossa conduta dentro da igreja. Porque se nós não procurarmos melhorar nesse sentido, nós teremos muita dificuldade nos céus. E nós não podemos ter essas dificuldades. E não é só a nossa igreja que tem essa dificuldade. Todas as igrejas relatadas aqui na Bíblia tinham as suas dificuldades, sabia disso? Inclusive essa igreja de Roma, que não foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, não foi, essa igreja não foi uma igreja que Paulo plantou. Né? Paulo ele manda uma carta a essa igreja, ele nunca tinha ido a essa igreja, ele vai a Roma já na sua 4ª viagem e vai preso. Ele não conhecia essa igreja.
Porém, independente disso, todas as igrejas relatadas na Bíblia, ela tinha as suas dificuldades. Nós estamos lendo agora a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e você vê o tanto de coisa que tem ali, né? E quando a gente lê a carta de Paulo à igreja de Corinto, a gente olha para a nossa igreja, esse dia eu estava pensando desse jeito, viu, pastor Giovanni? Eu disse assim, até que nós está bonzinho, né? A gente está melhorzinho, até que a gente está melhor, né, em relação àquela igreja. O pastor Brás trouxe uma devocional, né, esses dias, né, falando a respeito de um problema que tinha dentro da igreja. Sabe qual era o problema? Né, um rapaz estava dormindo com a sua madrasta. Olha a situação. Mas não era só esse o problema. É que a igreja olhava aquilo e não fazia nada. Ele estava lá, servindo de boa, a família toda ali. E olha que coisa, gente. E Paulo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que dar uma dura. Né? Ele diz assim, pega e lança essa pessoa para Satanás. Olha como Paulo é duro nesse sentido. Né? Depois a gente vai ler a segunda carta, né? A gente vê esse rapaz restaurado, a família restaurada, e o pecado, né, abandonado, e essa pessoa restituída e tudo mais e tal. Mas eram os problemas da igreja. E Paulo aqui está tratando um problema que é comum em todas as igrejas, que é o problema do relacionamento, do convívio. E a primeira coisa que ele diz é assim, que os fortes suportem os... Quê? Os fortes suportem os fracos. E eu creio nisso, gente. Eu creio nisso. A igreja, ela nunca vai ser medida nessa uniformidade que a gente imagina. Dentro da igreja não pode haver acepção de pessoas. Essa é uma realidade. Mas cada um tem o seu nível de fé. Cada um tem o seu nível espiritual. Cada um tem o seu caminhar com Cristo. Cada um tem o seu tempo de caminhada com Cristo. Está aqui o meu sogro. Né? Quantos anos, José? Mais de 40 anos caminhando com Cristo? Mais de 40 anos caminhando com Cristo. Então, cada um tem o que? A sua medida. E a nossa cabeça, gente, ela é uma cabeça muito racional demais. E quando nós olhamos para a igreja, nós temos uma tendência de querer equacionar todas as coisas. Ah, se eu faço, o irmão tem que fazer. Lógico, a igreja tem uma organização. Porém, cada um tem a sua medida. Nós não vamos poder exigir desse grupo de pessoas que estão passando pelo pós-encontro a mesma coisa, o mesmo nível que nós exigimos de um Josué. 40 anos, mais de 40 anos de ministério. São níveis diferentes e a gente tem que entender isso. Mas não só entender isso na nossa cabeça. Nós temos que entender que nessa comunidade, aqueles que são mais experientes ajudam aqueles que são menos experientes. Se você está aqui nessa igreja há tanto tempo, você tem que entender isso. A sua função aqui na igreja não é chegar para o pastor e falar, ai, pastor, aquela pessoa não faz, aquilo não está acontecendo. A sua função aqui nessa igreja é suportar os mais fracos, é ajudar na caminhada aqueles que estão chegando agora. Essa é a nossa responsabilidade. Sabe qual é a nossa responsabilidade? De trazer essas pessoas e colocá-las aqui nessa mesa que é chamada a mesa do relacionamento, a mesa de comunhão, a mesa de vida. Essa é a nossa responsabilidade. Se nós tornarmos a igreja uma empresa, nós não vamos caminhar muito. Não vamos caminhar muito. Se nós olharmos para a igreja e relacionarmos ou entendermos a igreja como uma empresa, nós não vamos avançar, gente. Empresa, igreja, igreja. A igreja tem a sua organização. Mas a nível de relacionamento, você que é forte, estruturado, você tem que ajudar a suportar aqueles que não são. Não é aceitar pecado, não é passar a mão na cabeça de ninguém, mas é assumir essa responsabilidade. A responsabilidade do cuidado, a responsabilidade do investimento. E eu sei que aqui dentro dessa igreja, né, glórias e graças a Deus, existem muitas pessoas que fazem isso. Existe mais de 100 de líderes de célula aqui dentro dessa igreja.
Amém? E vai existir muito mais. A Bíblia diz que o menor dentro da igreja será líder de 1000. E eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Porém, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Quando nós assumimos essa responsabilidade, nós multiplicamos o que é o nome da igreja, não o reino de Deus. Nós multiplicamos. Quando você vê uma pessoa passando por uma dificuldade numa área que você já passou, a sua responsabilidade não é dizer assim, essa pessoa é fraca, eu consegui. Você tem que falar assim, não, eu já passei por isso, eu tenho essa experiência, eu vou te ajudar, eu estou junto contigo, eu estou aqui para te suportar, eu estou aqui para te apoiar, eu estou aqui para te sustentar. E quando nós temos esse pensamento, esse entendimento, gente, os nossos relacionamentos, eles mudam. Ah, tá certo sim que existem pessoas que não têm o desejo de mudar, que não querem, que lutam, que são resistentes à mudança, tem pessoas assim, mas essas pessoas representam, sabe o quê? Apenas um esforço a mais que nós teremos que fazer. Olha para o ministério de Jesus, olha para os 12, chamados de apóstolos, os 12 apóstolos. Gente, a Bíblia nos diz que a mãe de 2 deles chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, quando o seu reino se concretizar aqui nessa terra, porque era o entendimento dela, assim, coloca o meu filho, um reinando à sua direita e outro reinando à sua esquerda. E ela disse isso em público, porque foi relatado nos evangelhos. Você imaginou o coração dos outros 10? Que parada que é essa, mano? Essa tia tá doida? Né? O que está acontecendo aqui? Imaginou o coração dos outros 10, mas era o pensamento que tinha. Lembra do final, né, do Evangelho de João, né, quando a gente vê ali, né, os apóstolos discutindo a respeito daquele que não iria morrer. Ali eles estão, aquilo está dentro do coração deles, estão dizendo assim, esse é o queridinho. E o que vai acontecer com esse aí? O que vai acontecer com esse discípulo todo queridinho? Não que fosse essa a realidade de Jesus para com os discípulos, mas era a realidade dos discípulos para com esse discípulo. É relacionamento, gente. A nossa vida, ela é feita disso. E não existe vida sem relacionamento. Então, nós precisamos melhorar a nossa vida, melhorando os nossos relacionamentos. Amém? Então, qual que é a sua função? Né? Ajudar os mais fracos. Né? Eu estudava com meu filho, né, e também foi uma dessas, foi um desses motivos, a inspiração dessa mensagem, né, e teria uma prova, né, e o tema da prova, um dos assuntos da prova era a oralidade, né, a transmissão do conhecimento, né, através, né, da fala, do diálogo, da conversa, né, de músicas e tudo mais. E é interessante, porque o ensinamento, a história, ela passa desse jeito. Gente, pega a Bíblia e diz assim, olha, cada um tem a sua Bíblia aqui, beleza? Você lê, tira as suas conclusões e nós nos encontramos nos céus. Você imaginou o que seria? Como seria? Por isso Deus levanta no meio da congregação mestres, pastores, evangelistas, apóstolos. Deus levanta dentro da igreja, sabe para quê? Para que esse entendimento, esse relacionamento entre em consenso, gente. Por isso é extremamente importante. Mas essa oralidade cristã, essa transmissão é tão importante e fundamental para isso que eu estou falando. Inclusive, o versículo de número 4 diz exatamente isso. Aprender com o passado, aprender com as Escrituras, aprender com aqueles que são mais velhos. Você sabe de onde vem a palavra pastor? Pastor é uma palavra derivada do próprio presbítero. Todo pastor é um presbítero, todo presbítero é um pastor. E você sabe também. Você sabe o que quer dizer presbítero? Sabe o que quer dizer presbítero? Velho, experiente, não velho só na idade, mas experiente nas coisas de Deus.
Por isso, em muitos lugares na Bíblia, o texto diz assim: chame os mais experientes, chame aqueles que são mais experimentados, para poder ajudar nessa situação. Assim foi com os diáconos quando foram levantados. Então, essa experiência, o compartilhar dessa experiência, gente, você já, olha, muita água passou debaixo dessa ponte aí. Se você tem tempo aqui de igreja, você tem muito que ensinar. Você tem muito que contribuir nesses relacionamentos. E eu vejo muitas pessoas dando trabalho e que não precisava ser desse jeito. Muitas pessoas que a experiência, ao invés de trazer essa responsabilidade, trouxe um legalismo. E isso, gente, trava toda e qualquer sociedade, ainda mais a igreja. Ao invés da experiência trazer a responsabilidade de acrescentar na vida dos mais novos, suportando, ensinando, com a sua experiência, ensinando, traz uma legalidade. E nós hierarquizamos a igreja nesse sentido, e a igreja vai se tornando o quê? Travada, engessada, a igreja não avança. A igreja vai avançar, e vai avançar muito, quando acontecer aquilo que aconteceu nesses últimos meses. Quando uma pessoa abre uma célula e ensina da palavra. Quando um grupo de pessoas oram com fé por outra pessoa. Quando essas pessoas assumem uma responsabilidade de ouvir a palavra. Quando essas pessoas são levadas para um encontro e lá existem pessoas que entenderam o seu compromisso e compartilham das suas experiências. E aí a igreja cresce. Aí as pessoas são transformadas. Tudo envolve o quê? Convívio. Tudo envolve relacionamento. E você, assim como eu, nós precisamos melhorar isso, gente. Nós precisamos ser pessoas de melhor relacionamento, de melhor convívio. Não estou dizendo só dentro da nossa casa, dentro da nossa casa também. Dentro da nossa casa também. Está certo que quando a gente olha para a nossa casa, às vezes você não teve você não teve bons parâmetros, olhando para os seus pais, para os seus avós, talvez você não teve bons parâmetros. Porém, nós temos a palavra que nos orienta. E a palavra está aí justamente para isso, como eu já havia dito. A palavra nos ensina a nos relacionarmos com Deus e nos relacionarmos com as pessoas aqui nessa terra. Então, quer melhorar esse convívio, quer melhorar esse relacionamento? Entenda que nessa igreja os fortes ajudam os mais fracos. Amém? Os mais experientes compartilham da sua experiência com aqueles que estão se achegando agora. E essa é a nossa responsabilidade. Ninguém vive de passado. Ninguém vive de passado. Mas o passado nos ensina muito. Ninguém vive de passado, mas o ensinamento do passado é muito importante. Então, quando uma pessoa, um homem ou mulher de Deus, for conversar contigo, não importa o teor da conversa. Pare, ouça. A nossa sociedade perdeu isso, gente. Perdeu o respeito pelos mais velhos, pela experiência dos mais velhos. Hoje nós não temos paciência. Eu perdi o meu avô, pessoa muito, muito, muito importante, né, na minha vida, na minha casa, para a minha família. Eu perdi o meu avô. Né, e eu me lembro dos momentos, né, em que eu era mais adolescente, né, e eu chegava na casa do meu avô. Meu avô sempre foi um homem de poucas palavras, mas sempre que ele falava, a gente prestava muito atenção. E é uma riqueza tão grande, tão grande. Né, quando eu levava os meus filhos ali, esses dias a gente viu uma foto, né, que tinha ali o Pedro, a Chloe, tinha o meu avô, que é o bisavô deles. Uma experiência tão grande, não tenho mais isso, passou. Isso não vai voltar. Agora, imagina a riqueza que a gente perde. Nós queremos o quê? Nós queremos internet. Nós queremos as coisas que são do momento. Nós queremos gastar o nosso tempo com isso. E nós vamos perdendo, sabe o quê? Coisas extremamente importantes.
e que também é de nossa responsabilidade. Se você está nessa igreja aqui e já tem uma caminhada com Deus, você tem muito para poder acrescentar na vida de outros. Muito. Não é cobrar, não é julgar e não é acusar, mas é amar e ensinar, porque é dessa forma que essa igreja vai estar colocando mais gente assentada nesse banquete chamado Santa Ceia. O apóstolo Paulo diz a respeito de buscar o espírito da unidade. Amém? Buscar o espírito da unidade. Essa é a expressão bíblica. Gente, assim, eu estou muito feliz com a igreja. Muito feliz. Né? Olhando para esse ano, né? Tudo que nós fizemos e promovemos aqui dentro da igreja, nós alcançamos, sabe, bons resultados. Porque a igreja entendeu, compreendeu e se uniu para isso. Bons resultados. Eu vendo os encontros, foram 98 pessoas que passaram pelo encontro. Um número muito bom. Né? Se a gente for contabilizar aqui, né, talvez, se nós mantermos essas pessoas na igreja, a igreja cresce 25%. 25%. Que é um grande crescimento. Nós estamos agora aqui às vésperas de um acampamento, onde nós já temos mais de 250 inscrições, e bem mais do que isso. Isso, gente, nunca aconteceu na história da igreja. Né? Chegava a véspera de acampamento, nós tínhamos 180 inscrições, 170 inscrições. Nós fizemos aqui uma abertura para encontro de casais, e se esgotou, Lu, em um dia. Está lá o Lu correndo atrás, aí tentando ver o que faz, está difícil. Mas em um dia. E não é um evento de R$100, é um evento no hotel. E esgotou. Sabe o que é isso? É um espírito de unidade. Né? Ontem nós fomos lá, né, serrar uma boia na melhor idade, né? Fomos lá e gente, assim, um momento bacana, agradável ali, né, de comunhão, tão bom, tão gostoso essas coisas. Não tem um arraial que vai arrebentar aí, gente. Né? Não está lá, né? Vai ter dança, vai ter música, vai ter comida, vai ter um monte de coisa, vai ser bacana demais. Então, são todas essas coisas extremamente importantes para o convívio. Né? O pessoal do pós está subindo aí. Eu pedi para que eles subissem para poder participar da Santa Ceia. Muitos já tomaram a decisão de se batizar no acampamento, então eu quero que eles participem da Santa Ceia também. E esse é o espírito de unidade. E, por fim, aprender a aceitar o outro. Amém? A aceitar o outro. Quando eu falo aceitar o outro, não é aceitar o erro do outro. Não é isso. Tem espaço aqui na frente. Não, para de chegar, gente. Vem, pode ir, glória a Deus. Pode vir, gente. Pode vir. Só? Meu Deus. Glória a Deus. Pode vir, gente. Pode vir. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas aí para esse pessoal. Bem. Pode entrar. Isso, muito bem. E aprender, gente, a aceitar o outro. Não aceitar o erro do outro. Mas a gente precisa aceitar. Cada um aqui é um ser único, de pensamento único. E se a gente não aprender a conviver, se você não aprender a conviver dentro da sua casa, seu casamento não vai durar muito. Se você não aprender a conviver na sua célula, a sua célula não vai durar muito. Se você não aprender a conviver com os seus discípulos, não vai durar muito. O cristianismo, sabe o que é o cristianismo? O cristianismo é relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com os outros. Essa mesa aqui é uma mesa de relacionamento. Amém? É uma mesa de relacionamento. É uma mesa que na nossa igreja é colocada uma vez por mês, mas é uma mesa que nos céus ela estará posta todos os dias, todos os momentos. E nós precisamos aprender a nos relacionarmos, porque vai ser muito difícil você ficar sentado do lado do irmão, cujo qual você tem alguma pendência.
Por isso a Bíblia nos diz que para sentar nessa mesa a gente tem que examinar o nosso coração. A gente tem que examinar a nossa vida. A gente tem que olhar se existir alguma pendência, né? Inclusive até para ofertar. O pastor Júnior falou de oferta, até para trazer a sua oferta. Se você tiver a pendência com o irmão, coloque a oferta na carteira. Vai lá, se acerta com o seu irmão, depois você traga a oferta. Até para isso, gente. Imaginou para uma mesa, que é a mesa da eternidade. Eu agradeço muito a Deus, sabe por quê? Porque a nossa igreja é uma igreja de relacionamento. A nossa igreja é uma igreja de convívio. Nós já sabemos disso, já entendemos isso. E é assim mesmo. Onde existe relacionamento, existe convívio, existe trabalho. Nós não nos importamos aqui nessa igreja de pastorear. Nós não nos importamos de aconselhar. Nós não nos importamos de resolver, às vezes, coisas que dois não conseguem resolver, é a nossa função. E quanto mais coisas nós temos que resolver nesse sentido, mais eu entendo que a igreja está caminhando para o relacionamento. Uma igreja cujo pastor chega aqui 8 horas da manhã e vai embora 5 horas e não tem nada para resolver, é uma igreja que eu me preocupo. Sabe, seu Abraão? Eu me preocupo. A gente tem que chegar aqui e saber que tem coisa para resolver. Porque se não tiver coisa para resolver com os irmãos não estão se relacionando. E a relação exige exatamente isso. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês guardem no coração. E a segunda coisa, aqueles que são mais velhos, mais experientes, têm a responsabilidade de cuidar daqueles que são mais novos. E olha o que eu enxergo daqui. Eu enxergo exatamente isso. Dentro desse espaço aqui, gente, tem gente com curso superior, pós-graduado, mestre. Aqui tem gente que está começando a aprender a ler agora. Aqui tem gente de mais de 40 anos de igreja. E tem gente com 40 dias de igreja. Aqui tem pessoas que têm um raciocínio rápido. Tem outros que são mais devagar no seu pensamento. Aqui tem gente com muitas habilidades. E tem gente com mais habilidade ainda. Essa é a igreja. E sabe de uma coisa? Todos podem se assentar na mesma mesa. Todos comem da mesma mesa, da mesma mistura, da mesma comida. E isso é evangelho. Isso é evangelho. Qual é a nossa responsabilidade de conduzir a igreja nesse relacionamento? Fazer a igreja se aproximar. Se tem tempo de casa aqui, nos ajude com isso. Não dê trabalho, mas pelo contrário, conduza as pessoas para essa mesa, que é uma mesa de amor. Amém? Você crê nisso? Glórias a Deus. Então nós vamos orar. Eu vou pedir para que os músicos subam aqui. Os pastores também podem subir. E eu peço que você feche os olhos neste momento. Todos fechem os olhos neste momento. Pastor e pastoras, feche os olhos. Todos fechem os olhos. Meu irmão, Deus está nos dando e nos conduzindo para um novo tempo, e nós temos insistido nisso. É um novo tempo. É um tempo de maturidade. É um tempo no qual Deus realmente está nos dando novas experiências. E tudo isso, gente, tem um propósito: ampliarmos o reino de Deus. E nós vamos ampliar esse reino de Deus aprendendo a conviver, relacionar. Para isso, precisamos ter esse entendimento. Você não acha que já é o momento de você assumir essas responsabilidades? Não somente se assentar nessa mesa e ficar apontando o que está certo e o que está errado, mas a responsabilidade de conduzir pessoas para essa mesa. Isso é convívio, isso é relacionamento. Não existe igreja sem isso. Ah, pastor, eu amo aqui, eu venho na igreja, mas assim, eu não sou muito assim de me envolver. Toma cuidado.
O diabo adora ouvir esse tipo de frase. Eu não gosto muito de me envolver. A igreja é necessário esse envolvimento. A gente tem que estar em tudo. Temos que estar em tudo. Onde existe a reunião da congregação dos justos, nós temos que estar presentes. E ter o desejo de estar, de conviver, de nos relacionarmos. Mesmo que isso de vez em quando nos machuque. Mesmo que de vez em quando a gente tenha que fazer um aconselhamento, ter uma direção, não importa. Não podemos tirar aquilo que nos faz ser igreja, que é o convívio, que é o relacionamento. Glórias a Deus pela sua vida, que tem cuidado de pessoas. Mas eu sei que nós podemos fazer muito mais. Essa mesa, ela pode ser ampliada ainda mais, se nós entendermos isso. Senhor, eu oro por cada um aqui neste momento. Eu oro, Senhor, por aqueles que já têm esse entendimento. Aqueles, ó Pai, que já aprenderam a se doar, ó Pai, a se entregar pelo outro. Por aqueles, ó Pai, que já perderam a sua vida para que a vida de Cristo seja uma realidade no seu interior, no seu coração. Eu oro por todos esses, Senhor. Eu oro por aqueles, ó Pai, que empenham o seu coração, a sua alma, a sua estrutura de vida em prol do seu reino. Que o Senhor os abençoe, ó Pai. Mas eu oro por aqueles, ó Pai, que também poderiam estar fazendo. Por aqueles, ó Pai, que já têm essa experiência, Senhor. E que poderiam avançar mais. Que o Senhor nos capacite a enxergar a nossa realidade. Mas que o Senhor também nos ajude, ó Pai, a tomarmos uma posição, a termos uma postura espiritual, a qual, Senhor, vai nos levar a lugares mais altos, a um novo nível de fé e de espiritualidade. No nome de Jesus, nós oramos. Amém.